Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Túlio aqui novamente para mais uma aula aí. Hoje a gente vai estar iniciando, novos conteúdos e novos conceitos. Hoje a gente vai estar vendo as noções básicas de estatística, né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é estatística, os tipos de variáveis, como que funciona uma pesquisa e sobre frequências absolutas, frequência relativa, construção de tabelas, algo nesse sentido, tá bom? Uma pequena introdução aí dessas noções básicas de estatística. O uso de pesquisa ele é bastante comum em diversas, ou quase todas as atividades humanas, né? Por exemplo, a gente tem as indústrias que costumam realizar pesquisas entre os consumidores antes do lançamento de um novo produto de mercado, né? Claro, para saber, né, se esse produto que você tem, se vai agradar, se vai atender, se vai ter uma boa aceitação, né? Então, as pesquisas são fundamentais aí para a parte comercial das indústrias, né? As pesquisas eleitorais fornecem elementos para que os candidatos direcionem a campanha, né? Então a gente vê aí na época das eleições que as pesquisas eleitorais indicam em qual categoria aquele candidato está mais forte, está mais fraco, onde ele precisa melhorar ali o engajamento dele. Então a pesquisa eleitoral também é de suma importância, né? Para os candidatos aí no objetivo deles que é serem eleitos, né? Terceiro, a pesquisa no desempenho de atletas ou das equipes em uma partida, em um campeonato, interfere no planejamento dos treinamentos, né? Às vezes você tem um atleta de alto rendimento que está com um pequeno problema ali em alguma parte, né? Então, a gente pode direcionar esforços ali, né? Desde que a gente tenha uma boa base estatística, uma boa base numérica ali do que está acontecendo. As emissoras de TV, elas utilizam pesquisas que mostram a preferência dos espectadores para organizar a sua programação, né? É claro que uma TV não quer um programa que ninguém assiste, ele vai acabar sendo retirado, né? Porque a gente faz algo para o público, né? Então, a pesquisa, claro, de suma importância, né? Para que influencia diretamente naquela grade de programação, né? A empresa quer ter lucro, quer ganhar com aquilo, então ela vai colocar coisas que as pessoas queiram ver, né? Ok? Então, a realização de uma pesquisa ela envolve diversas etapas, como vocês vão ver hoje. A gente vai, no nosso curso aqui, né, nessas poucas aulas introdutórias, a gente vai ver só a parte que a gente chama de estatística descritiva, né, que é o quê? A gente vai lá, escolhe, né, já vou definir esses elementos, né, população, amostra, a gente coleta, organiza os dados, né, as informações que a gente obtém, e depois a gente tenta resumir esses dados, né, em tabelas, informações, para que a gente possa fazer inferência sobre isso, né, que são as interpretações dos resultados. Então, estatística descritiva, né, que é o nosso objeto de estudo, né, nessa aula e nas próximas, né, ela vai ser esse conjunto de técnicas, né, onde a gente vai lá, extrai os resultados, analisa, interpreta e a partir disso começa a fazer interpretações e inferências sobre uma população, ok? Então, como que funciona esse processo aí na prática, né? Eu fiz aqui um diagrama para vocês, para a gente poder ver como que funciona o estudo de estatística aí, ó. A gente tem, em geral, que estudar uma população inteira é algo muito caro, mas muito caro mesmo, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o exemplo do censo. Ele é feito de 10 em 10 anos pelo governo, né? Para ter uma radiografia do país, né? Então, aí a gente pesquisa toda a população, se não quase toda, né, batendo de porta em porta, extraindo as informações para que a gente tenha um raio-x de todo o país, né? Isso é uma pesquisa que envolve bilhões, é muito dinheiro, né? É muito caro fazer esse tipo de pesquisa, por isso que ela só é feita de 10 em 10 anos, né? Ok? Mas, em geral, como que acontece, né? Por ser muito caro, né, e as análises também estatísticas para a gente tomar decisões com relação a alguma coisa, né, são muito caras também, né? Então, em vez de estudar toda a população, né, o que é melhor? A gente vai lá e retira uma pequena amostra aqui da população, né? A gente retira essa amostra aqui e aí a gente estuda apenas essa amostra ali de toda a população, né? E aí a gente vem aqui, retira os dados, organiza, coloca em tabelas, gráficos, calcula as medidas de tendência central, medidas de dispersão. E aí depois de tendo tudo isso em mãos, a gente começa a fazer inferência sobre toda a população a partir dessa amostra, né? Então é assim que funciona na prática, né? Um exemplo básico aí que todo mundo vê que na época das eleições, vocês veem que eles fazem pesquisas de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. Pensa, a população brasileira é de mais de 200 milhões, né, de pessoas, não todas votantes, né?
mas a gente tem uma população enorme e a partir de uma amostra de 2, 5 mil pessoas, a gente está fazendo inferência sobre toda a população brasileira e a gente tem um panorama geral de esse candidato está na frente, esse está em segundo, esse está em terceiro, esse tem mais chances, esse tem menos chances, né? Então é assim que funciona, né? É um dispositivo muito caro, então a gente prefere, né, coletar uma amostra e é claro que tem todo um estudo para isso também, né? Para a gente não ir lá e calcular uma amostra enviesada, para essa amostra de fato ter uma representatividade sobre o todo, né? Então isso é fundamental quando a gente vai estudar estatística, certo? Mas basicamente esse é o processo aí. Aí dentro desse estudo de estatística, a gente tem os tipos de variáveis, né? A gente tem 2 tipos básicos aí de variáveis que a gente estuda, né? A gente tem as variáveis qualitativas, e a gente tem as variáveis quantitativas, quantitativas. O nome aí já é bem sugestivo, né? As qualitativas, né, vão ter a ver com características, né, dessa amostra, dessa população que a gente está estudando, né? Dentre as qualitativas, a gente ainda divide ela em 2, né? Que são as ordinais, vou colocar assim, ordinal, e nominal. Ok? Antes aqui de entrar nessa subaba, né? Quando a gente fala em variáveis qualitativas, como eu disse, a gente está falando de alguma característica da população, por exemplo, o sexo, né, daquele público que a gente está estudando, cor do cabelo, e por aí vai, né? A gente pode dar vários exemplos. As quantitativas vão ter a ver com quantidades, né? Sei lá, número de filhos, né, daquele casal, número, sei lá, de faltas dos alunos. Então tem a ver com quantidades, ok? E aí dentro das qualitativas, né, que tem a ver com características da população ali da amostra, onde acho que faltou um ponto aqui importante quando a gente olha no diagrama. Eu falei aqui de população e amostra. População é todo aquele conjunto que a gente quer estudar, né? A amostra, logicamente, é só uma parte daquele todo, um pequeno conjunto onde a gente vai querer inferir sobre toda a população, né? Basicamente é isso, né? Acho que faltou definir de forma ali. Então, aqui dentre as variáveis a gente tem as qualitativas, quantitativas. Dentre as qualitativas a gente tem as ordinal, né? Ordinal já infere aí sobre ordem, né? Então, por exemplo, né, uma variável que é qualitativa, ordinal, que tem a ver com ordem, por exemplo, se eu estiver estudando ali o grau de instrução, né? Grau de instrução das pessoas. Então, aí a gente tem uma relação de ordem, né? Uma variável qualitativa ordinal, né? Você pode ter a pessoa ali que tem o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mestrado, doutorado e assim sucessivamente. Você tem uma relação de ordem ali dentro dos elementos que você está estudando. Então, é uma variável qualitativa ordinal, certo? E as variáveis nominais, né? Aí não vai ter uma relação de ordem, né? Elas são qualitativas, mas elas não têm essa relação de ordem igual às ordinais, né? Então, por exemplo, a gente tem sexo, né? Estado civil, né? Estado civil, a gente tem lá a cor dos olhos. Então, são coisas aleatórias que não têm uma relação de ordem como nas ordinais, ok? Dentre as variáveis quantitativas, né, que tem a ver com quantidades, também a gente subdivide ela em 2, né, que são as discretas e contínuas. O nome aqui já é bem sugestivo, né? Quando a gente fala em variáveis quantitativas, né, a gente está falando de quantidades numéricas, aí, números, né? E aí, dentre essas quantidades, a gente tem as quantidades discretas, que vão ter a ver com quantidades inteiras, finitas, né? Onde a gente consegue ter um fim aí para contar, né? Por exemplo, a gente tem, sei lá, quantidade de filhos, de uma quantidade de filhos. Então, em geral, é uma quantidade inteira, positiva aí, que tem fim, né?
Ok? Que mais a gente pode falar? Quantidade de filhos, a quantidade de faltas aí dos alunos numa escola, né? Quantidade de faltas, não é infinito, né? Quantidade de faltas. São quantidades, quando eu falo discretas, eu estou pensando em quantidades inteiras, finitas ali, né? São pontos dentro de um conjunto, né? E quando a gente fala em variáveis quantitativas contínuas, aí a gente já perde essa questão da finitude e não são pontos isolados, né? A gente tem uma questão contínua. Por exemplo, ó, um exemplo de variável quantitativa, sei lá, o tempo de vida de uma lâmpada. Por exemplo, de uma lâmpada. Então, o tempo de vida de uma lâmpada é um exemplo de variável quantitativa contínua, né? Porque a gente está falando de tempo, né? Pode ser 1 hora, 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo de segundo. São quantidades quebradas e no contínuo, né? Quanto tempo durou aquela lâmpada? Aquela lá durou 3.556 horas e tantos minutos e tantos segundos, né? Então, vai ser uma coisa contínua, que vai ter a ver com subconjuntos da reta, né? A gente vai ter intervalos, né? Todos completos aí, que são quantidades infinitas, que a gente não consegue mensurar aí, né? Ok? Então a gente tem aí esses exemplos, né? A gente pode falar também de temperatura, altura, né? Que são quantidades assim contínuas, né? Que são subconjuntos da reta, né? Então a gente tem dentre esses dois tipos de variáveis básicas, essas outras duas subdivisões, ok? Então vamos lá, continuando então. Aí a gente termina então com um estudo aqui sobre frequências, né? Então como que funciona na prática uma pesquisa? Ó, os últimos dois conceitos que a gente vai estudar hoje é a questão da frequência absoluta e frequência relativa, né? O que é uma frequência simples ou absoluta? Você vai lá na sua população, retira uma quantidade, né? Vamos supor aqui que eu estou trabalhando com as idades dos trabalhadores de uma empresa, né? Então, são os valores que realmente representam o número de dados de cada classe, né? A soma de frequências simples é igual ao número total de dados da distribuição. E as frequências relativas são os valores das razões entre as frequências absolutas de cada classe e a frequência total da distribuição. E a gente tem um resultado bacana que a soma das frequências relativas é sempre o todo, né? Que é 1 ou 100%, que é a mesma coisa, ok? Então, como que funciona na prática? Ó, você tem lá, você retirou a sua amostra, né? Vamos supor aqui que a gente está trabalhando com as idades de trabalhadores de uma indústria, né? A gente vai construir agora uma tabela, porque quando a gente olha esses dados aqui todos organizados, né, olha para isso daqui, que informação que você tira disso daqui? Nenhuma, impossível, né? Você só está vendo um monte de números, né? Então, qual que é o trabalho do estatístico aqui? É pegar isso daqui e transformar isso aqui em informação para algum gestor, alguma pessoa tomar alguma decisão. Então, a gente vai construir uma distribuição de frequência, né? A gente vai ver que tem dois tipos, né? Que a gente tem distribuições de frequência sem intervalo de classe e com intervalo de classe. Esse primeiro exemplo é o sem intervalo de classe, né? Então, como que a gente faz isso? Ó, a gente vai lá, faz a pesquisa, retirou os dados aqui com relação à idade, né? Aí a gente vai ter uma tabela primitiva, ou que a gente chama de dados brutos, né? Que é uma tabela, uma representação de elementos que não foram numericamente organizados. É normalmente a primeira tabela a ser feita. Você vai lá, compila os dados, né? E como eu disse, é difícil a gente formar uma ideia exata do comportamento do grupo como um todo, né? A partir de dados não ordenados. E aí, o primeiro passo quando você faz a pesquisa, você está com os dados em mãos, é fazer o ROL, né? O que é o ROL? Definição. É uma tabela obtida após a ordenação dos dados em ordem crescente ou decrescente, né? Aqui optou-se por colocar em ordem crescente, né? Então, tá vendo? Aqui eu tinha todos os dados desorganizados, né? Os dados brutos. Aqui eu tenho o ROL, que são os dados organizados de maneira crescente, né? Peguei lá, botei. Esse aqui, na pesquisa, esse tinha 41, 41, 41, 42. Você coloca em ordem mesmo, filinha indiano, em ordem crescente, ok? E aí a gente olha aqui para essa tabelinha agora do lado aqui, né? Vou fazer a minha distribuição de frequência, né? Aí a gente tem aqui, primeiro, a gente olhou a frequência absoluta, que é o que, ó? Quantas pessoas nessa pesquisa têm 41 anos? Você vem aqui, quando você olha os dados brutos, você não consegue essa informação, mas quando você olha para o ROL, ó, fica fácil de verificar. Ó. Você tem 41 pessoas,
3 pessoas com 41 anos, né? Então, a frequência absoluta é 3. Você vem aqui no hall e olha, quantas tem 42 anos? 2. Quantas tem 43? 1. Quantas tem 44? 1. E assim você vai fazendo sucessivamente. Ó. Quantas pessoas responderam que tem 60 anos? 2. Então, aqui na coluna, a gente tem aqui as idades, né, os dados que foram retirados, que são 20 pessoas, né, que foram pesquisadas. Dessas 20, né, a gente tem as quantidades que responderam que tem entre 41 e 60 anos, né? Então, frequência absoluta é isso. É você ir lá, depois de pegar os dados brutos, organizou o hall, você vai lá e conta, né, numericamente a quantidade de cada um daqueles elementos e vem aqui, isso se torna a sua frequência absoluta. O que é a frequência relativa, né? É você olhar com relação ao todo quanto que representa esses 3 funcionários que têm 41 anos, né? Por exemplo, vou puxar aqui minha calculadora, vamos fazer essa conta, ó. Como que você faz isso? Você vai ter a quantidade que você quer, que são 3 funcionários que responderam que têm 41 anos, e o total de funcionários pesquisados é 20. Então, quando você quer saber a porcentagem de uma parte em relação ao todo, o que você faz? Vou pegar 3, dividir por 20, certo? Deu 0,15. Quero saber em porcentagem, vou multiplicar por 100. Então, deu 15%, né? Isso seria o que a gente chama de frequência relativa. Vou colocar aqui, ó, 15% então dos funcionários que responderam a pergunta têm 41 anos. Faça a mesma coisa para o 42. Pega a calculadora aqui de novo, ó. 2 funcionários dividido pelo total de funcionários que responderam a pesquisa, que é 20 vezes 100. 10% então dos funcionários tem 42 anos, certo? E aí eu quero saber, um funcionário respondeu que tem 43. O que eu faço? De novo, 1 dividido por 20, que é o total de elementos pesquisados, vezes 100. Para descobrir em porcentagem, 5% tem 1. Então aqui 5, faltou o porcento, né? 5%, 5%. A partir daqui a gente sabe que todo mundo que respondeu 1, né? A gente tem 5%, 5%. Aqui a gente vai ter 10%. 10%, 5%, 5%, 5%, 5%, 10%, 10%. E aí, se a gente tiver feito as contas todinhas, né, certas, aqui no total sempre dá 1, né? Ou somando aqui em porcentagem, né, 100%. Se eu tivesse deixado em decimal, daria 1, né? Ok? E dá para ver que dá mesmo, né? Que a gente tem ó, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 85, 95, 100. Então, quando você chega e soma todas as frequências relativas e dá 100%, significa que a sua conta está certa, certo? Então, essa é a principal diferença. Ó, você pegou seus dados brutos, organizou no hall, e aí você fez uma distribuição em tabela com a frequência absoluta, que é a quantidade numérica que aparece cada elemento, e a frequência relativa é aquela quantidade percentual, né? E aí, a partir dessa tabela eu já consigo mais informações sobre os trabalhadores aí, por exemplo, da minha empresa, né? Eu sei que 15% tem 41 anos, né? Se eu quiser informações, sei lá, quantos por cento estão entre 41 e 50, né? Eu venho aqui e somo 10, 20, 30, 35, 45, 55. Eu sei que mais da metade dos meus funcionários estão entre 41 e 50 anos, né? Então, a gente começa a fazer inferências sobre toda aquela empresa a partir desses dados que foram extraídos, ok? Então, o primeiro passo quando a gente vai construir uma distribuição de frequência é isso. Extrai ali os dados numéricos, organiza no hall, e depois você faz a frequência absoluta, a frequência relativa, na distribuição de frequência sem intervalos de classe, né, a gente tem aqui, como eu fiz com vocês, a simples condensação dos dados conforme as repetições e seus valores. Para um hall de tamanho razoável, essa distribuição de frequência é inconveniente, já que exige muito espaço, né? Então, vocês vão ver que o próximo exemplo ele é fantástico e ele minimiza um pouco esse problema, né? Porque pensa, se você tivesse aqui, sei lá, se você for olhar a questão de altura ou um dado mais específico onde que tenha muitos elementos diferentes, né? Então, essa tabela aqui se torna inviável, né? Pensa se em vez de 20 dados aqui, a gente tivesse, sei lá, 200, né? Então, você ia ter uma tabela com 200 linhas, né? Então, a coisa fica inviável. Então, por isso, muitas vezes, né, é melhor você fazer uma distribuição de frequência com intervalos de classe, né? Que é o nosso próximo estudo aqui, ó. Mais um exemplo aqui antes dele, ó. Tem aqui uma pesquisa feita sobre nacionalidade, onde foram entrevistadas 10 pessoas que estavam, sei lá, num hotel.
E aí, dessa pequena amostra das pessoas que estavam no hotel, 6 responderam que são de nacionalidade brasileira, 3 espanhola, 1 argentina, né? Então, você tem aqui frequência absoluta, essa quantidade pura mesmo das pessoas que responderam a sua pesquisa. Frequência relativa, pega os 6, né? Que é a parte, divide pelo todo, que foram 10 pessoas entrevistadas, 6 por 10 vezes 100 vai dar 60%. 30%, né? 3 dividido por 10 vezes 100 e 1 dividido por 10 vezes 100, 10%, né? Então, a soma de todos aqui dá o total de elementos pesquisados. Soma das frequências relativas sempre tem que dar 100%. Se escolher ficar em decimal, né, que seria deixar aqui, ó, também tá certo, não tem problema, né? Mas a gente prefere deixar em porcentagem, que fica mais fácil de analisar. 0,1, 0,3, 0,6, 0,3 mais 0,1 dá 1, ok? Então, aqui é exemplos de como construir uma frequência, uma tabela com a frequência absoluta e o que é a frequência relativa e como que elas funcionam, né? Mais aqui um outro exemplo, né? Uma distribuição de frequência com intervalos de classe, pegando aquela mesma situação da empresa. Olha como que a tabela fica mais enxuta, né? Quando o tamanho da amostra é muito grande, né, e a gente tem muitas opções, é mais racional efetuar o agrupamento dos valores em vários intervalos de classe e a gente consegue fazer as mesmas inferências sobre toda aquela indústria e fica algo mais visual, mais fácil de se trabalhar e de se tomar decisões com relação a isso, ó. Peguei aquela mesma situação e agora eu estou fazendo aqui em uma distribuição de frequência com intervalos de classe, né? Tá vendo? Agora aqui está da idade 41 a 45, 45 a 49, 57 a 61 e as frequências aqui em cada um desses intervalos, né? Funciona como a gente estuda no primeiro ano lá com intervalos, né? A gente tem 7 trabalhadores que estão com idade de 41 a 45. Já a gente vai ver, só que perceba que tem uma barrinha aqui sempre no começo, né? E não tem barrinha no final. Então, isso aqui vai ter a ver com intervalo aberto e fechado, ó. Aqui significa que o 41 pertence a essa primeira classe, certo? Mas o 45 não está aqui, né? Ele está na classe de baixo, tá vendo? Aqui é fechado, ó. Então o 45 está na de baixo. Aqui o 45 é aberto, vai até o 44. Mas o 45 não está na primeira classe, ele está na segunda, que vai até o 48, porque o 49 não está na segunda classe, ele está na terceira, e assim sucessivamente, perceba, né? Mas na próxima tela a gente vai ver isso de maneira mais tranquila, né? Como construir uma distribuição de frequência a partir, com intervalos de classe, né? A partir dos dados brutos de uma pesquisa. Então aqui, ó, os elementos de uma distribuição de frequência com intervalos de classe agora, né? O que são essas classes, né? São intervalos de variação variável. Só que, como vocês viram aqui na tela anterior, quando a gente vai construir uma distribuição de frequência com intervalos, a gente vai ter a quantidade de classes, que no caso aqui são 5 classes, né? E perceba que em todas essas classes a diferença entre o intervalo superior e inferior é a mesma, sempre 4, né? De 41 para 45, 4, 45 para 49, 4, 49 para 53, 4, e isso sempre vai acontecer, né? E a gente até vai ver uma maneira de determinar isso, né? Uma das maneiras, né? São várias, né? Então, ó, por exemplo, na tabela anterior, eu até aproveitei para trazê-la aqui também, para a gente não precisar ficar voltando, né? Vou deixar ela aparecendo aqui. Ok? Então, aqui, ó. A gente tem aqui as classes, né? São 5 classes, onde elas são todas de mesmo tamanho, né? Tamanho 4 aí. Na tabela anterior, né, que eu trouxe para cá, a gente tem 5 classes, onde, por exemplo, a terceira classe representa a frequência dos dados entre, por exemplo, 49 e 53 aqui. E aí a gente tem os limites de classe, né, que são esses extremos da classe, né? O número menor é o limite inferior da classe, por exemplo, aqui 41, e o superior é 45. E aí, o limite inferior 49, superior 53. Esse símbolo aqui, ó, de um lado fechado, 3 tracinhos, e aqui não tem o tracinho, ele representa o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, nessa terceira classe aqui, ó, que é o que ele está usando como exemplo, deixa eu só pegar meu lápis. Peraí, que eu vou resolver. Aí. Nesse terceiro aqui, ó, ele está pegando como exemplo, 53 não pertence a essa terceira classe. Como eu disse para vocês, como não tem a barrinha aqui, o 53, ele está na quarta classe, né, que começa fechado 53. Aqui ele está aberto, né? Ok?
Assim, ele não pertence à classe 3 e sim à classe 4 representada por isso. Ah, professor, e se tiver fechado nos dois? Aí não tem como, senão você estaria contando o mesmo elemento duas vezes, né? Então, ou você vai deixar aberto aqui, fecha aqui, ou senão você poderia fechar aqui e deixar aberto de cá, certo? Para você não cometer o erro, né, de contar a mesma pessoa duas vezes. Aí atrapalha a sua pesquisa, é claro, né? Tranquilo? Aí, dentre essa perspectiva da distribuição com intervalos de classe, né, a gente viu o que é a classe, os limites, o que é a amplitude do intervalo de classe, né? Ela é obtida através da diferença entre o limite superior e inferior da classe, né? Bem tranquilo. Por exemplo, aqui na terceira classe, né, você pega o limite superior, que é 53, o inferior 49, a diferença dá 4. Isso vai acontecer em todas as classes, né? Na distribuição de frequência com classe e amplitude, sempre será igual em todas as classes, né? Então, quando a gente vai construir tabelas desse tipo, a gente sempre condiciona isso, né? E já já a gente vai ver como determinar esse número, né? Que é bem importante, né? A maneira que eu vou convencionar no nosso curso. Então, ó, a amplitude total da amostra, né, que é o que a gente chamou de Hall lá, é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra, né, quando a gente organiza os dados ali no Hall, antes de transformar em tabela. No nosso exemplo aqui, que eu coloquei aqui em cima, ó, a gente colocou o Hall aqui, a gente tem que o menor valor é 41 e o maior é 60. Então, qual que é a amplitude total? Ou em alguns livros é o que eles chamam de range, né, o R, né, vem de range. Então, a gente vai definir aqui no nosso curso a amplitude total da amostra, né? Não do intervalo de classe, como R, né? Que é o range, né? Que a gente chama, né? No nosso exemplo aqui é 4, né? Tranquilo? E aí tem a amplitude total da distribuição, que é a diferença entre os limites superior da última classe e o limite inferior da primeira classe, né? Por exemplo, aqui na tabela, a gente tem que o primeiro limite aqui é 41, certo? E o último limite lá é 61, mesmo que não tenha nenhum funcionário com 61, né? A gente sabe que vem até 60, não tem problema, né? A gente vai ver que a gente sempre começa aqui com a primeira idade, né, que aparece no rol, né, o primeiro elemento que aparece no nosso conjunto, mas pode ser que termine com elementos que não estão no conjunto, por exemplo aqui, pessoas com mais de 60 anos, né? Que no nosso caso aqui não vai ter problema, porque aqui está aberto, né? Mas pode ser que aconteça, não teria problemas, né? Então, aqui, ó, na tabela anterior, a amplitude é 61, né? A amplitude da distribuição normalmente será maior que da amostra, né? Aqui, veja que o tamanho, a amplitude da amostra deu 19, né? E a amplitude da distribuição deu 20. Acontece por causa desse, vocês vão ver os problemas de arredondamento quando a gente vai definir a quantidade de classes, o número de classes e tudo mais, né? Mas tranquilo, continua tudo funcionando. Por último, o último conceito que a gente vai ver o ponto médio da classe é o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais, né? Ponto médio, né? Por exemplo, na classe 3, compreende entre o valor 49 e 53, o ponto médio é só pegar o limite superior mais o inferior, divide por 2, dá 51, né? Então, você tem aqui o ponto médio, né? 51, né? Então, você tem essas informações aí, né? E aí vem uma pergunta que talvez você esteja se fazendo, né? Como que eu sei que aqui são 5 classes e por que a diferença de todos aqui ficou 4, né? Então, quando você vai construir uma distribuição de frequência com intervalos de classe, né, você vai lá, extrai seus dados, faz o Hall, e aí o primeiro passo é calcular o range, né, que aqui a gente viu que dá 19, né? Então, no nosso caso aqui, o R, né, o range é 19. O que é o range? É a amplitude total da amostra, né? Não da classe, não confunda, é o da amostra, né? Você vai lá no Hall, pega o limite superior menos o inferior, que é o 41, 60 menos 41, deu 19, né? A partir do range, o que a gente faz? A gente vai usar um segundo passo, que é o que a gente chama de critério de Sturges. É esse nome estranho mesmo, né? Que deixa eu voltar. Sturges. Então, o critério de Sturges, a gente tem uma fórmula para determinar essa quantidade de classes aqui, que eu vou chamar de K. Que essa fórmula é dada por 1 mais 3,22 vezes log de N. Onde N aqui é a quantidade da amostra, né? Quantidade da amostra.
Eu vou parar de escrever aqui porque minha imagem está aparecendo bem aqui no cantinho, ok? Mas aqui a gente tem, ó, a partir do range, né, que é 19, e do K, a gente pode, então, calcular por que foi convencionado que são 5 classes, né? Vamos pegar a calculadora e fazer essa conta aqui, ó. A gente sabe que o tamanho da nossa amostra foram 20 pessoas pesquisadas, né? Então, vou pegar aqui, ó, 20, vou calcular o log de 20, deu isso. Pego vezes o 3,22 igual, e somo 1. Então, eu cheguei aqui em aproximadamente 5,18, né? Então, a quantidade de classe a gente aproxima para o menor inteiro, né? Quando a gente está falando aqui do K, né? Então, isso daqui, ó, usando os dados que a gente aproximadamente tem 5,18, ou seja, 5 classes. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Usando o critério de Sturges, a gente tem essa quantidade de classes. Ah, professor, de onde que saiu isso? Tem vários livros aí, literatura extensa sobre esse assunto, né? A gente tem, por exemplo, que para amostras menores que 25, o pessoal recomenda às vezes pegar a raiz quadrada, mas eu prefiro utilizar o critério de Sturges, que tanto faz, ele dá aproximadamente a mesma coisa do que a maioria dos outros critérios falam, certo? Ele é o mais utilizado aí que a gente tem, para determinar quantas classes eu vou ter ali na minha tabela de frequências com intervalo de classes, né? Então, você tem o range e tem o K, que é essa quantidade de classes. Agora, você quer saber o tamanho ali da sua classe, que está vendo ali no nosso caso, que é 4. Eu vou fazer essa continha aqui na próxima tela e eu volto, né? Então, para saber aquela quantidade, né, que é o que a gente chama de amplitude da classe, vou chamar de H. H aqui, ó, amplitude da classe, né, que é aquele tamanho. O H, ele vai ser dado pelo range dividido pelo K, onde o range lá é a amplitude do hall, né? Os dados ordenados, e o K é a quantidade de classes. Que a gente está convencionando aqui no nosso critério, vai ser dado pelo critério de Sturges, né, que é 1 mais 3,22 vezes o log de n, onde o n aqui é a quantidade da amostra, né? Quantidade da amostra. Então, fazendo essa continha básica aqui, ó, deu 19 dividido por o K. A gente sempre aproxima o K, tem que ser uma quantidade inteira, né? Então, como deu 5,19, a gente aproximou para o menor inteiro, né? 19 dividido por 5 aqui, ó, vamos pegar a calculadora para a gente não errar. 19 dividido por 5 vai dar 3,8. Esse número que deu aproximadamente 3,8, certo? Aí a gente vai aproximar para 4, porque a amplitude da classe não pode ser um número quebrado, né? Então a gente vai pegar, em geral, sempre o inteiro mais próximo, né? O maior inteiro. Inteiro mais próximo. São convenções aí que a gente usa, né? Então, por exemplo, se desse 3,2 ou 3,3, eu vou pegar o 3. Para falar da amplitude da classe, pega o maior inteiro, o mais próximo, certo? Quando a gente falar do K, que é a quantidade das classes, né? Aí você pode pegar, vai depender, né? Se der, por exemplo, igual que deu aqui 5,18, você pega ali o 5. Se desse 5,6, você pegava o 6, né? Que é o que está mais próximo. Aí se der 5,5, né? Aí você olha o próximo número, né? Se for 5,52, pega o 6 e assim sucessivamente. Quando a gente falar da quantidade de classe, você pega o inteiro mais próximo. Certo? Quando a gente falar em amplitude da classe, né? Você pega o maior inteiro mais próximo, né? Sempre o maior. Essa é a diferença. Então, voltando lá no nosso caso, você viu de onde que apareceu o 4, então, né? Por que a diferença é 4? Então, são contas bem simples, dá um trabalhinho, mas é bem tranquilo o entendimento, ó. Então, a gente, para construir as classes, né? Eu sei que são 5 e eu sei que o tamanho dessa classe vai ser 4 por aquela fórmula que a gente viu ali na tela passada, né? E como que eu começo a construir essa classe, né? Pega o primeiro elemento que apareceu na minha pesquisa, que foi a idade 41, e você sabe que o tamanho é 4,
vai até o 45. Aí o próximo começa do 45 até o 49, depois 49 a 53 e até acabar a quinta classe. E aí você vai lá e conta quantos elementos estão de 41 a 45, lembrando que o 45 não está na primeira classe, que aqui é aberto, certo? É até o 44. Então você vai lá, tem 7. 45. Lembrando que o 49 não está na segunda classe, ele está na terceira, né? Porque é aberto no 49, não cometa esse erro, né? Então aí você vai ter a sua construção da sua tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, tá vendo? Fica mais enxuta, mais visual ali e nos dá as mesmas informações, né? A gente pode construir aqui também a frequência absoluta, a frequência relativa, né? Eu sei, por exemplo, agora que se eu pegar aqui, ó, 7 dividido por 20 vezes 100. Eu sei que 35% dos meus funcionários estão entre 41, né, e 45 aberto ali a idade, né? Então, a maioria, né? 10 funcionários, a 50% está entre 41 e 48 anos, né? Então, a gente já consegue as informações ali de maneira mais precisa, de mais ampla, né? Tranquilo? Então, acho que de inicial era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a estatística aí, né? Tranquilo? Qualquer dúvida aí podem deixar aí na descrição do vídeo abaixo. É isso que eu tinha para vocês. Um abraço e até a próxima.